A presença de Deus, ela é um lugar. Ano passado, não lembro, ou foi em 2016, nós ministramos sobre isso. Construindo lugar para a presença de Deus. Construindo lugar. Você sabia que essa graça, essa presença que você experimenta aqui, está disponível lá no seu quarto, lá na sua casa, quando você dobra o seu joelho e fica na presença de Deus. Amém? Quantas mulheres estão aqui pela primeira vez hoje? Eu queria te conhecer. Você foi convidada, nós temos? Glória a Deus, sejam bem-vindas. Quero dizer para vocês que vocês não estão aqui por um acaso, mas o Senhor te atraiu até esse lugar. O Senhor te atraiu até esse lugar. O Senhor tem falado comigo nos meus momentos devocionais que a palavra de Deus ela é tão poderosa, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A nossa fé ela é aguçada, ela é alimentada quando nós ouvimos a palavra. Mas nós só vamos usufruir daquilo que tem aqui, das promessas, quando nós praticamos. Então, não seja só um ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Amém? Coloque isso no teu coração. E a palavra dessa semana, o Senhor compartilhou comigo, fontes nos vales. Quem aqui já passou por vale? Não é assim quando a gente está passando uma situação difícil, não é assim que a gente fala para os amigos? Ou, ai menina, estou passando por um vale. Não é assim que a gente fala? Os mais pentecostais falam assim. Vaso, estou passando por um vale. Porque os vales, eles fazem parte. Eu falei na última quinta, que não tenha pressa de sair dos vales, né? Não tenha pressa de sair dos vales. Porque são eles que vão te preparar para estar lá na montanha. Eles são necessários, eles são importantes. Eles corrigem o nosso coração, eles alinham o nosso coração. Você sabe quando você vai... Quantas mães nós temos aqui, que mulheres têm filhos? Quando você vai corrigir o seu filho. Dói na alma, às vezes, uma correção. Dizer não. Né? Aquele olhinho brilhando. A gente sabe que se a gente der, a gente vai fazer aquela criança feliz. Mas a gente sabe também que nós precisamos educar. Eu tenho aprendido que a gente ama. E o amor, ele não está separado da correção. A correção faz parte de amar. E é o maior perigo quando nós amamos sem corrigir. Nós criamos pessoas que não têm responsabilidades, não sabem lidar com a liberdade, não valorizam valores. Então o amor, ele faz parte da correção. O Senhor falou assim, olha, eu corrijo o meu filho, eu corrijo aqueles que eu amo. Se você é filha de Deus, pode ter certeza que a correção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Talvez os vales são usados para nos corrigir. Momentos de escassez são usados para nos corrigir. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Eu estava lendo um livro essa semana. E o nome do livro é da Stormy Martin. Guiada pelo Espírito. É isso o livro? Guiada pelo Espírito. Esse livro... Guia-me Espírito Santo, da Stormy Martin. E eu sou uma leitora voraz. Eu amo ler livros. Amo. E esse livro me chamou a atenção pelo título, porque eu tenho buscado viver isso, que o Espírito Santo guia a minha vida, guia os meus passos, guia os meus caminhos. Algumas das mulheres também estão aqui nessa luta, ser guiadas pelo Espírito Santo. Porque nós já falamos aqui, quantas coisas a gente já fez de errado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Quantas coisas hoje, se Deus desse a chance, uma borrachinha, para você apagar algo que você fez lá no seu passado, você usaria, de certeza. Eu usaria. Quantas vezes eu fui movimentada por aquilo que eu achei que era certo e no final não era. Mas quando eu comecei a caminhar com o Espírito Santo de Deus, Ele começou a dar passos certeiros e portas foram se abrindo, portas foram se fechando. Na vida do cristão existem portas que se abrem e portas que se fecham, sabia? A porta que se abre, você agradece na hora e entra no reteté sapateando. Mas a porta que se fecha... Se você é uma mulher que é guiada pelo Espírito Santo, você vai entender que ela, talvez você vai agradecer ela depois. Depois você vai entender, nossa, ainda bem que aquela porta se fechou. Tem orações que eu fiz há um tempo atrás que eu digo, Deus, ainda bem que o Senhor não ouviu. Ainda bem que o Senhor é sábio.
O Senhor sabe o que é melhor para mim. Ontem nós estávamos aqui ensaiando. E aí nós estávamos aqui tocando as canções. E uma irmã falou assim, canta aquela música. Tira aquela música, estava por aqui. Eu falei, qual? Aquela da Aline Barros, aquela. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita. Eu falei assim, não vou cantar essa música, porque eu não quero que Deus ressuscite os meus sonhos. Eu quero que Deus mate os meus sonhos, porque eu quero viver os sonhos dele. Eu digo, ai de mim se eu vivesse os meus sonhos, eles eram tão pequenos, eles eram tão... Mas hoje eu vivo aquilo que eu nunca sonhei, aquilo que eu nunca imaginei. E um dia eu abri mão dos meus sonhos, eu disse, Deus, eu abro mão do meu livre-arbítrio, dos meus sonhos, daquilo que eu acho certo, para viver debaixo da mentoria do Teu Espírito e debaixo da Tua vontade. Se você ainda não fez isso, talvez nós temos mulheres aqui que são super independentes. Não porque você quis, mas porque a vida fez você ser assim. Você sustenta a casa, você trabalha, você deixa o filho o dia todo na escola, você é uma mulher forte. Você está gripada, toma 2 remédios, bota roupa e tem coisa para fazer. Mulher forte, que não chora por qualquer coisa, que não desiste por qualquer coisa. Eu quero dizer para você que você precisa entregar até essa força, o livre-arbítrio para Ele. E permitir que Ele cuide de você, que Ele guarde você. Mas é tão difícil para nós dependermos de Deus. É muito fácil dizer, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Mas quando você está debaixo de situações que provam a sua confiança, você percebe que a sua confiança não é tão forte assim. Nós precisamos que o Senhor acrescente a confiança dEle dentro do nosso coração. E eu estava lendo o livro da Stormy e ela dizia que, como foi a conversão dela no início, e ela estava falando assim, que nos anos 60, 70, se você não sabe disso, talvez algumas saibam, surgiu um movimento que era como se fosse um avivamento. A presença de Deus era muito forte. Jovens, na época que os hippies, lembra? Aquele movimento rock and roll, sexo livre, aquela coisa toda. Aí os jovens começaram a sair da repressão dos anos 60, 50. Só que Deus é tão perfeito que quando se levanta um movimento assim, o Senhor já tinha um outro no coração dele. E nasceu o Jesus Movement. Um movimento de jovens totalmente apaixonados pelo Senhor. Eles varriam as ruas. E o incrível é que onde eles passavam, a presença de Deus ia com eles. Pessoas eram convertidas nas ruas, nas praças. Belo Horizonte experimentou um mover semelhante em 86, 84. Eu estava conversando com um dos pastores lá da Lagoinha. Ele estava me contando que teve momentos lá na Lagoinha, quando eles foram avivados. Porque a gente hoje vê assim, diante do trono, nossa, que bênção, né? Tudo que Deus tem feito, mas existe um fundamento do Espírito Santo, um fundamento do que Deus fez. E eles disseram que teve irmãos que chegaram a levitar. Diz que eles chegavam a voar das cadeiras. Meu Deus. E eles choram falando sobre isso. Porque foi algo que eles realmente viveram. Não foi algo que ninguém contou. E lá nos anos 60 e 70, ela estava contando que ela estava na rua e de repente o Espírito Santo veio sobre a vida dela, convenceu o coração dela do pecado. E ela se converteu e ela começou a caminhar com Jesus. E eu lendo aquela parte ali, eu falei, Deus, eu nem tinha nascido. Sabe quando vem aqueles pensamentos? Nossa, eu não tinha nascido. E o Senhor já estava fazendo algo tão lindo. E aí Deus falou assim comigo no meu coração, mas eu já sabia que tu ia nascer em 77. Eu já tinha te guardado, já era um sonho meu que ia vir à luz. Eu já tinha te separado para esse tempo de 2018, de 2020, 19 que vai ter. E eu falei, uau! Ele assim, porque lá no ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te separei. Não foi assim com Jeremias? No ventre. Ele nos separa, Ele nos escolhe. E eu quero dizer para você, talvez você não é do ano de 60. Nós temos aqui mulheres que já é bem, graças a Deus por elas. Mas eu quero dizer que o Senhor sonhou com você. Existem coisas que Ele depositou dentro de você para você viver. Coisas que nosso tempo agora precisa viver. É tempo. E Deus tem levantado no Brasil jovens, mulheres,
tantos senhores e senhoras apaixonados pela presença de Deus com uma sabedoria inigualável. Igual Pedro, quando diz assim, quando Pedro, depois que o Espírito Santo veio, Pedro falou assim, deu um discurso, mais de 3.000 pessoas se converteram, e o pessoal falou assim, isso aí não é o Pedro, que deu tanta bola fora, negou Jesus. Daí disseram, é Pedro, mas ele é iletrado, ele não estudou, ele era um pescador simples. Mas debaixo da mentoria do Espírito Santo, nós fazemos coisas que nós jamais imaginaríamos fazer. Debaixo da graça de Deus, Ele enche a tua boca com palavras. Eu mesmo tenho tanto testemunho, gente, de chegar às vezes aqui e dizer, Deus, tua graça, é só tua graça. E Ele dizer para mim assim, abre a tua boca que eu te encherei. Quanto mais, escute isso, se você puder até anote isso. Quanto mais próxima do Senhor você estiver, quanto mais buscando o Senhor você estiver, mais Ele vai te colocar em lugares que você vai precisar confiar nele. Sabe quando a gente conta tudo pro filho, né? Quando a gente, filho, vai ser assim, assado. Mas chega uma hora que você não fala mais. Porque o filho precisa ter as próprias experiências e crescer. E quanto mais próxima nós estamos de Deus, mais Ele vai nos colocar em lugares que nós precisamos depender e confiar nele. Essa reunião começou com poucas mulheres. Vocês acham que eu queria estar aqui na situação que eu estou hoje? Vocês olham. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo. Deus, que é isso? Não promovi isso, não busquei, não botei na televisão, não botei... Não. E Deus falou, aquilo que eu promovo, eu mesmo cuido. Aquilo que eu trago, eu mesmo alimento. O Senhor falou, nunca te preocupa porque não vai faltar pão. Você já fez uma festinha de aniversário e você ficou com medo? Eu fico com medo em todas as festinhas de aniversário. E eu sou daquele tipo que o meu marido, ele é assim, ele é certeiro. O último pastel, já aconteceu, gente, não, acabou o salgadinho, daí eu falei, ai Jesus, acabou, e agora? Não, a gente está bem, a gente não... Foi certeiro, ele falou, viu, se sobrasse afora. Então, até o meu marido me ensina a trabalhar nessa confiança. Eu quero dizer para você, não vai faltar. Ele não vai deixar faltar sobre a sua vida. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo sabe o que nós precisamos. E talvez Ele está mexendo com algumas mulheres aqui, te convidando para que você entre em lugares de confiança. Talvez você não soltou a corda ainda. Talvez você ainda está querendo reter algumas coisas. Deus está falando assim, solta, confia, vem para mim. Eu não vou deixar nada faltar. Eu vou cuidar de ti. Eu vou cuidar de ti. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Na Bíblia você vai notar um padrão que é impressionante. A Bíblia tem um padrão que eu já percebi. Se você ler ela de capa a capa, tem um padrão que acompanha a Bíblia. As pessoas que são escolhidas por Deus, existe um padrão nelas. Ele escolhe pessoas que não são escolhas óbvias. Ele vai escolher aquelas pessoas que talvez os homens não escolheriam. Esse é o coração de Deus. Dá para entender? Não dá. Ele faz as escolhas, é Ele que chama. Todos eles. Um cara medroso, malhando um trigo no lugar de prensar uva, Gideão. Ele chega, homem valente. Gideão, muito medo. Falou, o quê? Eu, homem valente? Ele chamou Moisés, um cara gago. Talvez, ele disse que eu tenho a língua pesada, não posso ir, Senhor. Ele chamou um cara de língua pesada. Ele chamou Esther para ser rainha, uma órfã. Não tinha mais os pais, cuidada pelo primo. E tantos outros que eu podia enumerar, que foram chamados e escolhidos por Deus para um tempo específico e determinado. E a Bíblia repleta também, assim como pessoas são e podem ser, improváveis, certo? Ele também nos leva a lugares improváveis. Não somos só nós, muitas vezes, que somos improváveis. Ele nos leva a lugares improváveis. Eu lembro que quando eu estava buscando a Deus, querendo fazer a vontade dele, mas eu ainda precisava de muitas áreas na minha vida ser restauradas. Ainda muita coisa no meu coração precisava ser curado.
Eu lembro de um dia que eu fui no presídio na ala feminina e eu estava lá com elas na rodinha, ministrando a palavra, compartilhando, tocando meu violão com 2 notas, que eu aprendi 2 notas para tocar lá, errando, e ali com elas, e a presença de Deus era tão forte naquele presídio. Eu lembro que os muros eram bem altos, em cima dos muros tinha aqueles ferros retorcidos, tudo assim. E um dia eu olhando para aquele muro e olhando para aqueles arames, que eu não sei dizer o nome, mas tem um nome específico aquilo. Não sei, não te ouvi, mas é isso aí, que vocês sabem. E eu olhando para aquilo e Deus falou assim comigo: o que tu vê, filha? Eu disse: meu Deus, eu vejo prisão, eu vejo um muro. Ele assim: não, essa não é a prisão. Tem gente que está aqui hoje mais livre do que quem está fora. A pior prisão é aquela que está aqui dentro. E eu quero libertar, Ele veio para isso. E ele disse assim para mim: te ajoelha aqui, e é chão, gente, é chão mesmo. É terra. Te ajoelha aqui e pede para elas orar por ti. Quebra o protocolo, porque se você for ver Jesus, ele quebrou o protocolo direto dos religiosos. Ele comia com quem os fariseus não comiam, ele andava com gente que ninguém queria. Esse é Jesus. E ele disse assim para mim: te ajoelha aqui no meio delas e pede para elas orarem por ti, para elas te abençoarem. Eu falei: Deus. E eu me ajoelhei naquela tarde de sexta-feira. E a presença de Deus veio no meu coração. E Deus usou uma mulher lá de dentro para botar a mão no meu coração e profetizar sobre a minha vida. Um lugar improvável, uma pessoa improvável, mas a glória de Deus se manifestou ali. Então não tenta entender. Às vezes, eu estava falando outro dia com umas meninas, a gente está fazendo uma reunião. Eu falei: a gente tem que parar de dizer para Deus: Deus não, por quê? Dá desculpas. A gente ficar olhando as nossas mazelas. Será que você pode olhar para aquele que te chamou, aquele que te redentou, aquele que quer você? A gente sempre está olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente falta, para os nossos medos, mas Ele está chamando mulheres corajosas. Você sabia que a Bíblia é repleta de versículos que utilizam lugares improváveis como vales, montanhas, desertos, para expressar os lugares que passaríamos nessa caminhada com Deus para sermos trabalhados por Ele? Eu vou provar para vocês. O primeiro lugar é Deuteronômio 8, bem no comecinho da Bíblia. Acho que é o 5º livro. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O 8:2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos. E olha só o que Ele fez: humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Permitindo o quê? Que tivessem fome. E em seguida, Ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo desses 40 anos, suas roupas não se gastaram, os seus pés não incharam e nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Ele falou: eu caminhei vocês todos, uma nação inteira, por um deserto, porque eu queria humilhar, eu queria provar e eu queria preparar vocês para o que eu tinha lá na frente.
Deus precisava dizer assim, tenham fome, estou com fome. Ai, será que Deus não vai cuidar? Para receber o maná do céu que eles não esperavam. Algo novo. Você imagina todos os dias descer comida do céu, você colocar lá uma vasilha e encher de uma comida que você nunca comeu. Nunca. Você só vive isso quando Ele permite você passar fome. Existem coisas que você só vai viver na sua vida quando você permitir que Ele tire, que Ele arranque, que Ele não deixe, que Ele feche a porta, que Ele diga, os outros vão, você fica. Quando Ele começa a dizer, não, você fica aqui comigo, você é meu. Jesus foi levado ao deserto. A Bíblia é muito clara. Em Mateus 4:1, não precisa abrir agora. Ele diz o seguinte, Jesus foi levado ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo, não. A Bíblia diz, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto. Conduzido. O Espírito Santo nos conduz a lugares. Quando falamos que queremos ser guiadas pelo Espírito, não podemos escolher aonde nós vamos caminhar e colocar os nossos pés. Queria que você pensasse bem quando você diz isso. Senhor, caminha, eu quero guia-me, Espírito Santo, guia os meus passos, porque talvez Ele vai colocar você em lugares que você não queria passar. Talvez Ele vai te levar lá naquela vizinha que você não quer nem cumprimentar. Mas Ele vai dizer, filha, eu amo ela. E eu quero que você também ame. Então agrada-te de mim, filha, nós irmos na casa da sua vizinha. Senhor, mas a gente já se brigou, bateu boca no muro. É tempo de você fazer um bolo, filha. Ir lá oferecer para sua vizinha e dizer, olha, está aqui, me perdoe por aquele dia. O Espírito Santo, quando você diz assim, ó, guia-me, Espírito Santo, Ele vai sempre, sabe fazer o quê? Primeiro, Ele vai fazer você caminhar para aqueles lugares no muro da sua vida que estão rachados e Ele vai começar a levar você a um concerto. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando eu disse assim, eu quero, todas nós precisamos ter esse dia bem marcado, aquele dia que nós dissemos, aquilo entrou no seu coração, eu quero isso para a minha vida. Ele, naquele momento, Ele vai começar a levar você a restaurar partes do muro quebrado. Eu lembro que as primeiras coisas que eu fiz quando eu me converti, quando Deus me pegou, foi restaurar relacionamentos, pedir perdão. E eu sempre falo, é melhor ficar com a cara meia vermelha por uns 5 minutos do que amarela pro resto da vida. Ficar lá, não pede perdão, amargurada. A falta de perdão é um veneno que nos aprisiona. Esses lugares têm propósitos específicos que cumprem o desejo do coração de Deus. E eu queria falar sobre vales. Vales são lugares que todos nós passaremos, todos nós, todos passaremos por momentos de vales. Momentos onde nós perdemos, onde nós não vamos. Todos. Eu achei tão interessante que é tão todos, que lá no Salmo 23 diz, né? O Senhor é o meu pastor. Vamos abrir lá, Salmo 23, vamos lá. Fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia, na verdade, não é nada me faltará, é de nada eu sentirei falta. Essa é a verdadeira tradução desse versículo. Muita gente pega um adesivo e cola na geladeira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não, não é isso. O Senhor é o meu pastor. Ele me completa tanto. Ele está tão em mim que de nada eu sinto falta. De nada. Porque Ele é o meu tudo. É isso que está dizendo. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. E aí fala no 4, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabia que vara e cajado têm significados diferentes. O cajado é aquilo que te traz para perto. Sabe aquela parte do pastor, aquele cajadinho do pastor que é volteadinho assim na ponta? Aquele ali é usado para te puxar para perto. Então o cajado
ele consola. Mas também tem a vara, que ele vira o cajado, e quando o pastor vira o cajado, ele dá uns na ovelha para que ela volte para o lugar e não pise mais naquele lugar. Então, se você recebeu alguma correção do Senhor, alguma varada, isso também é consolo. Isso também é cuidado. Você talvez vai passar por vales ou já esteja passando, mas a Bíblia diz, necessidades, vales podem ser necessidades, sofrimentos, provações, perseguições, constituem os nossos vales. E a nossa incrível, principalmente mulheres, quando as coisas fogem do nosso controle, não sei vocês, talvez a gente tenha aqui anjo aqui no meio, mas quando a coisa foge do que você planejou, do que você queria, desencadeia dentro de você uma angústia, um medo daquilo que é desconhecido, desencadeia uma insegurança, e é ali que a gente erra, porque a gente começa a fazer coisas em cima dos nossos medos. Você começa a falar para pessoas que você não deveria ter falado nada. Você pede ajuda para pessoas que você não deveria nem ter abrido o que está acontecendo. Porque você está movida pelo medo. Mas os vales querem nos ensinar a confiar. E os vales querem tratar o nosso coração de uma forma tão profunda. Isaías 41, 18. Queria que você abrisse lá. Esse é o versículo da noite. E nós vamos falar sobre ele. Isaías 41, 18 diz assim: eu abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Eu transformarei o deserto num lago, mas a terra seca em manancial. Existem duas posturas que você pode ter num vale. A primeira postura é você reclamar. E você não buscar entender o que está acontecendo. E você começar a ter uma vida de reclamação e de murmuração. Você sabia que a permanência no vale depende muito daquilo que está no teu coração? Então, se você tem estado num vale, se os dias são difíceis, tire a reclamação e a murmuração da sua vida. Comece a olhar para o vale e dizer assim: desse limão eu vou fazer uma limonada. Tenha uma atitude positiva. A Bíblia diz que Deus falou assim para o povo de Israel. O povo de Israel estava mais quebrado que arroz de terceira. Você pensa, desacreditado, com medo, angustiado. E ele disse assim, nem o povo mais acreditava nele. Ele falou: olha, eu abrirei rios nas colinas estéreis. Já viu a esterilidade na vida da gente como é que é? Não é só esterilidade no nosso ventre, mas às vezes a nossa vida é estéril. Tem pessoas que têm uma vida financeira estéril, ela trabalha, mas parece que o dinheiro dela cai num saquetel furado. Já viram disso? A coisa não anda, é há anos e anos. Parece que cada vez acontece uma coisa nova para deixar endividado, para deixar a coisa que não vai, a coisa não anda. É sempre aquelas pessoas que estão sempre começando um negócio. Às vezes eu entro no OLX, eu tenho dó, gente. Um monte de gente vendendo tantas coisas que no fim eles achavam que ia dar certo. E são pessoas que vivem sintomas de uma reprovação que não conseguem vencer. Pessoas que não têm, são estéreis. Eu lembro quando não podia ter filho, como eu chorava. Eu chorava, acho que mais pela esterilidade que estava num todo. A coisa estava dando tudo errado. Está tudo estéril, tudo seco. E você já viu que parece que quando uma coisa começa, parece que as outras vão entrando na sequidão? Porque tempos de vale e dias de sequidão são necessários para que a nossa fé amadureça, que as nossas raízes desçam e que a gente crie confiança em Deus, uma confiança inabalável. Eu não estou falando aqui de um evangelho que tabajara, que se você dizer amém, ele vai resolver todos os seus problemas. Não é isso que eu estou pregando para você. Eu estou dizendo para você
que através talvez dos problemas que você enfrenta, Deus vai construir em você um coração inabalável, que confia em Deus e que vai conseguir passar por qualquer situação, mesmo que com lágrimas, mas entendendo que essa é a boa vontade de Deus. E no final delas, você colherá os frutos. Eu lembro dos meus dias de sequidão. Esses dias eu estava orando e até falei com o Theo, por que eu não aproveitei mais? Aqueles dias que eu estava tudo seco. Porque eu podia estar mais tempo com Ele, eu podia ter cavado mais, eu podia ter buscado mais. Se você está vivendo dias que você não entende, dias secos, de esconderijo, busque mais. Intensifique mais a sua busca. Sabe por quê? Quanto mais fome você tiver dentro do vale, tem um segredo escondido na palavra. Ele diz o seguinte: eu vou abrir rios nas colinas estéreis, fontes nos vales. Uma fonte é algo que não precisa de outros lugares, não é? Já ouviram falar daquelas torrentes do Negueb, que a Bíblia fala? Que eu farei como as torrentes. Eu fui estudar sobre isso. As torrentes do Negueb, elas acontecem no deserto. Depois vocês botam no YouTube para ver a coisa mais linda. Eu fiquei impressionada como a Bíblia é perfeita e tem cada detalhe impressionante. O que acontece? De outubro a abril chove no deserto. Chove muito, perto do deserto. E aquelas águas vão se acumulando em cima das montanhas. Então elas se acumulam, até que chega uma hora que aquelas águas começam a descer pelo deserto. E elas correm e formam um rio poderoso. E tem lugares no deserto, que são aquelas rochas, que aquelas águas descem e formam cachoeiras incríveis, de cores incríveis. E um dia Deus falou assim para Israel: Israel, olha, como as torrentes do Negueb, assim como acontece lá, eu vou fazer... Não importa se está tudo seco, a minha água vai vir. Mas não é dessa torrente que ele está falando, porque às vezes nós precisamos de milagres e de coisas sobrenaturais. Mas ele está falando de uma fonte que flui do vale. De você ter algo que fluiu do seu momento mais difícil, que vai encharcar terras secas, que vai encharcar lugares assolados. E não vai ser só para você, vai ser para as pessoas ao seu redor que estão secas. A Bíblia diz que eu transformarei o deserto num lago. O que um lago é? Já viram um lago? Ele não escorre para nenhum lugar, ele só retém a água. Um lago só retém a água. Quem conhece lá as lagoas, né? Lá dos Freitas, lá. As lagoas, elas estão ali. Elas retêm a água da chuva. Elas devem ter uma fonte ali, mas elas retêm. Mas ele diz o seguinte: a terra seca, a terra sedenta, aquela terra que... Sabe aquela terra rachada? Imagine aquela terra rachada, já viram? Precisando de água, ela se quebra. Porque quando nós estamos longe da presença de Deus, nós somos como essa terra que se quebra, que se racha. Todas as vezes que nós estamos longe de Deus, nossa vida se quebra. Você pode observar, coisas valiosas se perdem quando nós não estamos debaixo da graça da presença de Deus. E a Bíblia diz que a terra sedenta, aquela terra que está assim, ó, por favor, chove. Eu vou fazer dela um manancial. Ela vai fluir para todos os lugares. O manancial fala disso. O manancial ele fala mananciais num deserto, que são águas que correm para lugares secos e vão inundando. Sabia que a Bíblia, ela diz que aonde o rio passar, tudo vai florescer. E eu estava estudando lá que quando realmente esses rios vão para os desertos, você sabia que depois de alguns meses começam a fluir plantas e árvores que eles jamais tinham imaginado que existiam naquele deserto, porque as águas tocaram. Quero dizer para você que talvez existem lugares na sua vida que você nunca viu florescer. Sempre foi deserto aquele lugar, sempre foi seco. Existem coisas na sua vida e na minha que a gente não imagina que está ali. Mas quando nós tocamos, nós permitimos que o Espírito Santo alcance esses lugares secos. Fluem coisas dali que estavam escondidas, porque era DNA, era para estar ali. Você acha que o deserto, vamos dizer, se chove no deserto, meses, o que vai acontecer com aquele deserto? Ele vai florescer. Existem mulheres aqui que precisam urgentemente serem ressuscitadas,
serem encharcadas com essa chuva, serem encharcadas com o novo de Deus, para que você viva coisas que você nunca viveu. É do DNA da terra ter aquilo, mas ela só vem à luz com a água, ela só vem à luz com o favor do céu. E Ele pode fazer um manancial brotar de um lugar seco. E eu disse, Deus, Ele escolhe aquilo que é improvável. Pensa comigo, Ele podia ter escolhido a floresta mais linda, a Amazônia. Ele podia ter escolhido, ele podia ter dito das torrentes das águas lá, quem já foi lá perto do Paraguai, Cataratas do Iguaçu, ele podia ter dito, se comparado, vou fazer fluir. Não, ele escolheu a terra seca. Ele escolheu as improbabilidades, ele escolheu aquele que não é para ser. É isso. Aí você diz, meu Deus, mas a minha vida está toda seca, destruída, Senhor. Ele diz, pois é, mas é aqui que eu quero que fluam as minhas águas. Senhor, mas tem pessoas melhores que eu, Senhor. Tem pessoas que estão mais na frente que eu, mas eu escolhi você. Eu quero fazer esse deserto florescer. Eu tenho saudades de ver esse deserto cheio de flores. Existem coisas que eu plantei nesse deserto que estão escondidas, que quando a minha água tocar, eles vão vir à luz. Eu estou falando para mulheres aqui que já desistiram de coisas. Você já desistiu? Você já disse, não tem mais jeito. O Espírito Santo estava falando para você agora, tem jeito. Quando as minhas águas tocarem o solo seco, aquilo que você não imagina vai florescer. Aquilo que você não imagina vai vir à luz. E existe um vale, eu acho tão interessante que em todo chão seco tem um destino. Todo chão seco tem algo ali que se tocar as águas ele vai florescer. E seu chão fala do seu coração, aquilo que ninguém pode ver. E também fala de lugares que o Senhor te fará passar para gerar coisas em seu coração. Você não acha interessante que Jesus disse assim, olha como isso é tremendo. Ele escolheu primeiro. A Bíblia diz que ele não quis habitação feita de paredes. Essa parede aqui, esse lugar aqui não é templo. Isso aqui é tijolo, tinta. Isso não é o templo. Esse é o lugar onde nós nos reunimos. Ele disse assim, eu não escolhi mais templos feitos por mãos humanas para habitar. Porque eu escolhi habitar no coração do homem e da mulher. Eles são a minha habitação. Eu quero habitar dentro deles. Eu não sei se você se constrange com isso, mas eu me constranjo com Deus de todo o universo. Quis habitar dentro de mim, morar dentro de mim. Você já viu aqueles canais de Discovery Channel, de coisas dos astros? Quando eu vejo os planetas, eu digo, Senhor, esse é o meu Pai. É o meu Pai. É Ele que me criou, que fez o céu e a terra, que fez todas as coisas e vai lá no meu quarto falar comigo. Nós nunca vamos entender esse Deus. Não tente entender com a sua cabeça. Nunca vai caber dentro de nós o tamanho que Ele é. E nunca aquilo que Ele faz e vai fazer na nossa vida nós vamos entender. Mas nós só precisamos abrir os braços e confiar. Para que Ele chova na terra seca do nosso coração. É tempo de você entrar nesses lugares de confiança. E tem um vale famoso na Bíblia. E eu queria falar sobre esse vale para nós encerrar. Ezequiel 37. Abre lá. Se não quiser abrir, eu leio aqui. De novo, nós vemos o Senhor levando alguém para o vale. Olha só. A mão do Senhor, lá no 37:1. A mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. O Espírito que levou ao vale. Não foi o inimigo, mas o Espírito. Por isso que você não pode lutar. Nossa luta não é contra carne e sangue. Você entende isso? A mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos.
Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado, e de repente, quando eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo um contra os outros, e ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos, e em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga assim: fôlego, venha os 4 ventos, sopre nesses corpos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, formando um poderoso exército. Por que Deus escolheu um vale de ossos secos? Se tinha tantos exércitos prontos, preparados. Porque é do coração de Deus fazer com aquilo que não era voltar a ter vida. É do coração de Deus a segunda chance. É do coração de Deus transformar lugares desérticos em vales. E eu queria chamar aqui a Gladys. Dar um pequeno testemunho. Eu creio que testemunhos nos edificam tanto. E essa é uma mulher que tem visto um exército se levantar de um vale de ossos secos. Nós temos visto Deus colocando carne nesses ossos. Deus fazendo coisas que só Ele pode fazer. Por que Ele escolheu um lugar tão improvável, né, Gladys, para fazer florescer? Para que todos nós olhamos e dissemos: só Deus pode fazer isso. Boa noite. Eu sou a improvável. Com certeza eu sou a improvável. Eu tenho tantas coisas para agradecer e para dizer para vocês que quando a gente caminha com o Espírito Santo, ele faz tudo novo. Foi como a Vivi falou, é um exército. Ele une os ossos, ele junta juntas e medulas e faz como ele quer. Ele me tirou do lugar de uma mulher louca, realmente, uma pessoa completamente desequilibrada, né, sem testemunho nenhum, e tem modificado a minha vida todos os dias, porque é uma mudança diária. Todos os dias. É uma luta contra a carne e o espírito. E eu tenho caminhado com o Espírito Santo e tenho pedido para ele assim, ó. Lá no começo eu disse assim, ó, tu faz, porque daqui eu não vou sair. Daqui eu não vou me mexer. Eu não quero. E doeu. Mas eu aprendi que na dor a gente tem que ser muito grata. Tem que ter um coração grato. Que agradecer pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que Ele já deu pra gente. Eu sou casada, eu tenho um esposo e tenho um filho de 18 anos. E quando eu caminho com Jesus há uns 3 anos e meio, mais ou menos. Eu fui criada num lar evangélico. Eu vim para a Aba através da Beth, só que eu decidi por Jesus através de um convite, porque eu queria algo melhor para minha família. Para o meu esposo e para o meu filho adolescente. E eu cheguei lá e Jesus me pegou. Era ele e eu, e era só nós dois. E ali ele começou uma transformação e eu disse para ele assim, eu quero caminhar contigo e eu preciso do Espírito Santo, porque senão eu não vou vencer sozinha. E ali eu comecei a buscar e a orar e a
eu passava madrugadas ouvindo ministrações do YouTube, e eu devorava livros, e eu comecei a sentir vontade de ir sozinha para o meu quarto e dizer assim, eu quero mais de ti, e eu preciso caminhar contigo, e eu quero te sentir. E ele começou a ser o meu melhor amigo. Eu comecei a viver uma vida de testemunho na minha casa. No começo, bem no começo, eu fazia uma chantagem emocional assim, vou sempre sozinha, ninguém vai comigo. E o Espírito Santo começou a falar assim, fica quieta. Vai chegar o tempo que eles vão ver que eu estou aqui. E eu estou vivendo esse tempo, né, do meu esposo chegar assim para mim no domingo de manhã e falar assim, que horas que a gente vai na igreja? E eu, que horas que a gente vai na igreja? E ele tem vindo nas reuniões de homens. Vocês não têm noção qual é a felicidade de alguém que dá tchau para o marido com uma caixa de pastel na mão. E é engraçado. E ele vem sozinho. Ele está vindo sozinho. Uma pessoa que não crê em Deus. Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente caminha com o Espírito Santo, Ele faz. E eu quero dizer para vocês que Ele quer tirar a gente da mesmice, da estagnação, sabe? Ele quer fazer algo novo. E a gente nasceu para ter, sabe, o DNA de Deus dentro da gente e a gente fazer diferença aonde a gente vive, porque Ele faz aqui dentro de nós, Ele faz fora de nós e através de nós. Toma tudo, passa por aonde a gente, com as pessoas que a gente trabalha, com os vizinhos da gente, com os amigos da gente, passa tudo. Então, que eu quero deixar assim uma palavra de vida para vocês. Eu quero liberar a palavra de vida para vocês. O Espírito Santo está aí, disponível para vocês. Sabe, é só buscar. Ele quer ficar lá dentro do nosso quarto, Ele quer andar no carro com a gente, Ele quer estar lá na nossa casa, sabe? Ele tem um trabalho na nossa vida, na nossa família, e a nossa família toda, sabe? Não é para a gente vir para a igreja e dizer que somos a família e a nossa sogra está lá bem longe da gente. Não, sabe? Deus também quer pegar a sogra. Glória a Deus por isso, sabe? Deus também quer pegar os pais da gente que não são cristãos. Então, eu vou dizer para vocês assim, busque, cave, porque Ele está disponível. Falei demais. Amém. Quem conhece a história da Gladys vai entender o que é um deserto florescer. Porque o esposo dela não acreditava em Deus. Ele se dizia ateu. E ele disse, não, tu pode ir, mas eu vou continuar naquilo que eu acredito, né? E quando ele vinha nos retiros, nós fazíamos uma festa nos bastidores e caminhavam por ele bem normal, assim, legal, tá aqui. Todo mundo... Daí o dia que eles vieram a primeira vez na igreja, né, tal, eu andando aqui, de repente eu olhei... Daí aí eu falei uma palavra que eu fiquei que a minha boca não ficou fechada, né? Se vieram arrastados, não, a gente veio porque a gente quis. Se ela arrastou vocês, sabe quando quer dar uma... Não, a gente veio porque a gente quis. Glória a Deus. Eu saí até mancando, igual Jacó no vale. Assim, Deus, eu saí com essa... Porque é milagre. O dia que ele se arrumou para vir na reunião de mulheres no grupo lá, gente, de homens, gente, ele se arrumou para ir na reunião. Gente, eu em casa, eu pulava, mas eu estou aqui. Porque é milagre. Só que eu posso testemunhar daquilo que ela pagou o preço por trás disso. Das vezes que ela ficou calada, que qualquer amiga dizia assim, que injustiça, mete a boca nele. O Espírito Santo dizendo, fica quieta. Porque é eu que vou te justificar, é eu que vou amolecer, é eu que vou fazer. Então não sei se você está passando situações de vales e lugares que você precisa urgente, que chova a chuva de Deus.
Talvez Deus está te levando num vale de osso seco. Profetiza. Porque no vale, ou você é osso ou você é o profeta. O que você quer ser? Quero ser o profeta. Eu quero profetizar para que esses ossos venham à luz. E Ele quer fazer do teu vale um manancial, do teu deserto, mananciais de águas limpas e vivas. Jesus, Ele não escolheu habitar em nós, porque Ele falou o quê? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Por que Ele escolheu o nosso interior? O nosso interior é um lugar improvável. O nosso interior é um lugar improvável. A Bíblia diz que nós somos tendenciosos para fazer o mal. Você já viu fazer curso para como fofocar? Existe? Já viram? Curso tal de sexta a domingo, como você fofoca. Você vai fofocar, precisa fazer curso, a gente fofoca. Tem gente que é PhD, inclusive, sem ter feito um curso. Existe curso para errar? Para mentir? Não, porque é natural. A nossa carne, ela é inclinada para o mal. Nós precisamos voltar ela para onde? Filipenses diz assim, ó, aquilo que for bom, aquilo que for do alto, aquilo que for de boa fama, nisso pensais. Por que ele disse isso? Porque a gente ia pensar um monte de besteira. Eu não sei você, mas a minha mente eu tenho que lutar constantemente com ela. Lutando, procurando pensar o que é bom. Pensar o que é bom. Essa semana nós estávamos lá no meu sogro, na Tereza lá. E ele tem um pátio enorme na frente da casa. Grama, coqueiro e nós estamos morando num apartamento. Então quando a Bela, minha filha de 3 anos, entra lá, ela quer explorar tudo que ela tem direito. Aí ela foi lá para frente, lá na grade, né? E assim, e não tem muito acostamento, porque é a grade, que é tipo um ferrinho do meu sogro ali, que um pedacinho de acostamento, e a rodovia Luiz Rosso, que é isso aqui de carro. E ela ficou assim na grade, brincando. E eles rindo, conversando, e eu lá olhando para a grade. Senhor, será que aquela grade abre? Daí, a minha mente começou a... Eu assim, gente, eu vou lá buscar ela. Não, deixa de ser boba, deixa ela brincar. Senão eu vou lá buscar ela. Não. Aí a minha mente deu... Aí eu dei vazão à minha mente. Eu pensei, meu Deus, se vem um carro de lá, o outro capota o carro e cai ali na... Olha o que eu fui pensar. Aí eu fiz a besteira de contar isso pro Telmo. Ele falou, por que você não quer que ela fique lá? Só porque vai que vem um carro daqui, um de lá, sei lá, esse estranho. Eles capotem o carro e caem em cima dela ali. Ele falou, meu Deus, como é triste viver dentro de ti. Ele falou, tá amarrado, tá repreendido. Eu falei, oh meu Deus, salva-me. Daí a Tereza, não, agora tu foi longe demais. Você me defende, mas aí, tipo assim, não posso te defender dessa. Eu fui para casa tão arrasada. Eu falo, oh Deus, como eu tenho falhado em confiança contigo, Senhor, me ajuda. Porque é fácil a gente pensar besteira. Eu não sei se tem mais gente assim como eu, porque eu... Será que tem? Para mim não me sentir tão sozinha. Gente, eu devia trabalhar lá em Hollywood, porque dá cada ideia para eles nos filmes. Muitos amam ver as transformações que se exteriorizam, né? Muitos gostam de ver, mas a maior transformação que Deus pode fazer é aquela que só Ele vê. Essa semana a Karina deu um testemunho, e eu vou compartilhar o testemunho dela, que me marcou. Ela disse que ela estava lá, a Karina, para quem não sabe, é minha filha adotiva, está aqui, mora comigo há 6 anos. E ela me ajuda muito, 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 muito. Mais do que você imaginou, ela me ajuda. E aí, ela estava... Esses dias a nossa pilha de roupa suja, de roupa já lavada, mas para passar estava grande, minha gente. Era fé. E aí Deus usou a irmã. A irmã pegou uma tábua, pegou o ferro e começou. E ela disse que enquanto ela estava passando sozinha as roupas, veio o sentimento assim, né? Deus, eu estou aqui, né? Ninguém me vê. Aí Deus falou assim para ela, mas os meus olhos te veem. Nas coisas mais simples, nas coisas mais triviais, os meus olhos estão sobre ti. E ela disse que ali a presença de Deus veio num lugar simples.
Porque Deus é assim. Então eu queria que você hoje, se você está passando por um vale, agradeça por esse vale. Diga assim: Deus, eu quero te agradecer por aquilo que não deu certo. Entra com gratidão, entra mesmo, sabe? Eu quero entender os teus propósitos, os teus caminhos. Eu não quero mais fugir da tua presença. Eu quero correr para o teu Espírito. Eu quero que o Senhor faça de mim, Senhor, um manancial. Dos lugares mais secos da minha vida, eu quero que o Senhor flua como um manancial, que vai inundar a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor e a vida daqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Você é uma mulher que você tem uma palavra. O Senhor colocou a palavra na sua boca como rios de água viva. Você tem água para matar sede de sedentos, pessoas que precisam. Mas você se sente tão encavernada, tão desencorajada, tão presa. E o Espírito Santo hoje quer libertar você. Ele quer derramar água sobre terra seca. Será que eu tenho terras sedentas aqui? Terras que precisam desesperadamente dessa água e da chuva de Deus? Ele diz o seguinte: o deserto, eu vou fazer ele um lago, mas a terra seca, eu vou fazer ele um manancial.